A cidade de Estância Velha se disse estarrecida com uma notícia recente do suicídio de um policial militar. Fiz um artigo no site A Voz, luigimaté.com.br, onde fiz o seguinte questionamento: o que teria motivado o suicídio do policial? Lamentavelmente, continuamos com os analfabetos funcionais que não entendem o que leem ou tiram o texto do contexto. Chegaram até a dizer que eu estava me provalecendo de uma situação trágica. Em bem verdade, o questionamento ele é pertinente, porque essa sociedade que se diz estarrecida é a mesma sociedade que não está nem aí para o que acontece com o policial, seja ele militar, civil ou municipal. A grande verdade do meu questionamento é que a polícia, as polícias, são seres humanos como qualquer um, como eu, como você. E evidentemente tem os seus problemas, tem a sua vida pessoal, tem família, tem filhos, tem pai, tem mãe, e por aí vai. E também tem as suas dificuldades, sejam elas emocionais, sejam elas de relacionamento, sejam elas financeiras. Mas isso não é nada levado em conta, porque o policial ele tem que estar de prontidão, seja na delegacia, seja na rua, para defender a tal sociedade hipócrita, que é a mesma que rechaça esta polícia muito mal remunerada em todo o Brasil, chamando-os de vagabundos e etc. Mas no momento do perigo, ai meu Deus, cadê a polícia? A grande verdade dessa contextualização, e foi essa tônica do que eu quis destacar, é que eu continuo defendendo que a polícia deveria ser alguma coisa muito bem tratada, muito bem cuidada, assim como os nossos professores, assim como os nossos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagens, mas que essa mesma população hipócrita tolera o pagamento milionário, vamos dizer assim, de políticos, de cargos em comissão, de tribunais de contas e outros poderes, e continua se esquecendo da maior fatia que é estas áreas: educação, saúde e segurança. Neste texto eu havia dito que deveria ser feito com um processo sistêmico a questão do apoio psicoterápico aos policiais. Afinal de contas, para o entendimento dos que parece que não se dão conta disto, este policial ele tem que matar em detrimento do cumprimento do seu dever. Obviamente que computabiliza na sua psique esta morte forçada pela situação. Este mesmo policial, ele vê o seu colega morrer numa diligência, ou tem que ir ao encontro de pessoas inocentes que são mortas, crianças e outras coisas. E é este mesmo policial que por vezes se mata. E o número é muito maior do que são divulgados, que é divulgado uma cena isolada aqui, outra ali, em algum lugar do país. Mas o levantamento estatístico é muito maior. E o Estado continua não dando a devida atenção. Bem, se ele não dá atenção nas questões mais primárias, que é dar o suporte necessário em termos de armamento, viaturas e outros, além dos salários, que seria a grande conta, não está nem aí para isso. Eu conversava com um policial civil e ele chegou a dizer, essas conversões, Luiz, o que você está dizendo é utopia, porque eu defendo essa questão do acompanhamento psicoterápico, de atividades recreativas para os policiais, laborais, no sentido de que ele possa ter trabalhos manuais para tirar essas coisas, que ele tenha a vivência diária e poder ter um policial melhor preparado psicologicamente. Agora eu quero fazer um comentário muito mais efusivo. Algum tempo atrás, no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, se não me falha a memória, um policial cujo código tinha sido laudeado que ele não poderia estar na rua, e numa abordagem de um garoto de 14 anos, se não me falta a memória, ele simplesmente deu um tiro, uma escopeta no garoto, entendeu? A grande verdade é que este policial que veio a falecer, dentre outros tantos que se suicidam, eles estão num processo de uma psique extremamente debilitada. E o curioso neste cenário aqui é que um colega deste policial já havia sinalizado para o comando que ele não estava bem.
A esposa também já estava vendo isso, o pastor da igreja que ele frequentava também já estava preocupado com a situação, mas nada pôde ser feito. Afinal de contas, ele já estava então num processo de depressão. Este processo de depressão é muito perigoso, seja depressão, seja de uma alucinação, seja o que for, dentro do contexto da psique, porque ele é um perigo. Ele é um perigo para o colega, ele é um perigo para a pessoa que está sendo abordada, ele é um perigo para ele mesmo. Obviamente que uma pessoa que está com uma debilidade emocional, no caso de depressão principalmente, ele não vai estar atento, altivo para a missão que ele tem que cumprir. Ele pode ficar descuidado, ser ferido, ele pode deixar no colega ser ferido, uma série de coisas pode acontecer. Então, a contextualização deste texto que eu escrevi, o que teria motivado o suicídio deste policial militar? Os motivos podem ser os mais diversos, mas é importante dizer que o suicídio é a supremacia da dor, onde a pessoa não encontra mais nenhuma resposta humana e até espiritual, encontra na morte a sua única forma de descansar e aliviar a sua dor. Quero terminar esse vídeo dizendo que eu me consterno muito com a família, com os seus colegas principalmente. Aliás, no dia que seria o velório do rapaz, eu estava andando pela rua Portão, porque Estância Velha saiu onde moro, e passou uma viatura na transversal, até fiz continência, e eu percebi que a policial estava com o rosto meio inchado de quem com certeza estava chorando a morte do colega. Foi um dia realmente de muita consternação, principalmente para os colegas deste policial que ceifou a sua própria vida. Mas fica a dica, sociedade hipócrita, as polícias, principalmente a base da polícia, como eu sempre digo, deve ser melhor assistida, deve ser melhor tratada, deve ser melhor reverenciada, deve ser trazido o respeito a esta polícia. E eu ainda não disse o fato que agora vou dizer. Esses mesmos caras que estão na rua, que defendem, que repreendem, são os mesmos caras que às vezes por conta das nossas leis tem que encontrar de novo o vagabundo, como assim diz no jargão popular, na rua e quem sabe tirando uma onda com a cara deles. Vou fazer mais um registro. Tempos desses, às vezes a sinusite me ataca. E eram já cerca de 3 da manhã e eu fui ao hospital municipal para fazer uma nebulizaçãozinha, nada grave. E lá encontrei um policial que eu conheço e gostei até carinho por ele, um policial militar. Pasmem, eram 13 e pouca da manhã. Cerca de 11 horas da noite eles fizeram uma operação e prenderam 2 miliantes por furto de carro. Tiveram que adentrar em mata, etc e tal. O policial estava com a farda molhada, os coturnos molhados, quem sabe com fome, outros colegas dele esperando na viatura, e o médico ainda não havia atendido. E aí tem mais uma colocação que eu quero fazer, que diz respeito ao seguinte: às vezes o tal cidadão diz assim, por que vagabundo tem que ser atendido primeiro, quando o cidadão fica esperando num hospital? Vou te explicar por quê, porque não dizer mais bobagem, assim como dizem sobre a questão do auxílio reclusão. Ele é atendido em primeira mão, porque é um entendimento das polícias, e correto, de que ele deve ter esse atendimento para ser rapidamente levado à delegacia e ser feitos os procedimentos necessários desta prisão. Até porque, se eles demorarem, como aconteceu, eram 11 horas da noite, quando eles chegaram, eram 3 da manhã, eles ainda estavam no hospital. E depois, no outro dia, eu encontrei ainda com um policial, ele disse que a brincadeira deles saírem de Estância Velha até Centro de São Leopoldo e terminar os trâmites, terminou às 6 da manhã. Enquanto você dormia, ou enquanto a recém você levantava para ir para o seu trabalho, fazer não sei o que da sua vida, os policiais estavam voltando de São Leopoldo. Então, a primeira questão é, fica uma viatura com pelo menos 2 policiais presos numa diligência, a cidade fica descoberta. E o segundo maior e mais importante fato desse cenário é que, se este miliante, esse bandido estiver ali à disposição, à espera, pode acontecer, como já aconteceu, de daqui a pouco ser alguém de uma facção criminosa muito forte e o hospital ser invadido por outros criminosos querendo resgatar este preso. Portanto, colocando em risco a vida de pacientes, de médicos e toda a sorte das pessoas que estarão dentro do hospital. Então pare de dizer bobagem e vamos pensar que até o dia de hoje, todos os governos, sem exceção, brincam
de segurança. E agora a prova vai estar aí, nessas eleições que estão se aproximando, todos dirão a educação, a saúde, a segurança e etc, etc. Todos têm uma fórmula milagrosa, mas o Brasil continua cada vez pior na segurança, na saúde, na educação, na infraestrutura e por aí vai. E o culpado é você, que só sabe reclamar, mas não participa da vida política deste país tão maravilhoso, mas que ainda quer continuar deitado em berço esplêndido. Pense nisso.